todos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos trazendo aqui a segunda parte das técnicas para você ser um world builder melhor. No primeiro episódio eu falei um pouquinho sobre algumas técnicas mais básicas, alguns mindsets que são interessantes, mas hoje eu vou trazer algumas que vão controlar um pouco a questão do subconsciente, trabalhar os dois lados da mente, do cérebro, das pessoas, o lado lógico e o lado emocional. Gostou dessa ideia? Então simbora! Então, se você está chegando aqui nesse episódio, eu vou deixar aqui no card a primeira parte para você ver essa questão de ser um world builder melhor, mas vai maratonando todos os episódios porque vale a pena, tem muitas entrevistas, muitas técnicas, tutoriais, reviews, etc e tal. Então, é bem legal, é bem interessante. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas técnicas, só que um pouco mais avançadas, relacionadas àquela que a gente trabalhou no nosso episódio anterior. Um ponto diferente é que, na prática, elas são muito mais difíceis do que na teoria. Então, mesmo que eu traga para vocês e fale assim, isso aqui é fácil, aquele outro, sim, na teoria é relativamente fácil, é bem fácil de entender, mas para colocar na prática propriamente dita é um pouquinho mais difícil, uma questão de treino e, obviamente, ir fazendo e testando até você chegar no ponto pivotal da técnica aqui e ali, beleza? Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre, basicamente, 3 grandes técnicas. A técnica da ancoragem, a técnica dos gatilhos e a técnica do storytelling. Como utilizar do world building para desenvolver esses 3 pontos e como utilizar dessas 3 técnicas para deixar um world building muito mais forte e requintado. Então bora lá para a ancoragem. A primeira técnica que eu quero falar hoje é sobre a ancoragem. Quando a gente fala de ancoragem, basicamente são 2 pontos. O primeiro, a ancoragem, é o que puxa você para aquele ponto, que te mantém firme e é aquilo que vai fazer com que você se mantenha seguro naquele ponto específico. É como se fosse mais ou menos um barco que joga a âncora e prende para que não saia daquele lugar, e também são pontos que puxam você para se manter naquele ponto específico. Sabe quando você está triste e te dá vontade de ouvir música e se manter naquele momento triste? Ou quando você está um pouco desmotivado, um pouco meio cabisbaixo, aí você decide ver um filme que te motiva, ou um vídeo que te motiva e te faz querer ir para aquele momento. Então, basicamente, a ancoragem ela faz com que você mantenha ou mude o estado de espírito. Mas calma, não se preocupe, porque o world building não vai fazer com que você modifique a personalidade, modifique as emoções, você não tem esse poder. O que traz a técnica por trás, basicamente, é algumas técnicas que vão fazer com que ancore naquele estado de espírito dentro do ambiente que você está criando. Obviamente você não vai causar medo, você não vai causar alegria, paixão, êxtase, mas você pode criar uma atmosfera gerando alguns pequenos gatilhos naquele ponto, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas criando sim alguns pontos específicos para se manter naquele específico. E quando a gente fala então de ancoragem, nós temos 2 formas: as descrições sensoriais e as descrições emocionais. As descrições sensoriais, basicamente, é você utilizar todos os sentidos possíveis. É você fazer descrição do que a pessoa vê, do que a pessoa ouve, do que ela sente, seja pele, seja cheiro, seja gosto, até mesmo sensitivo é interessante você descrever de todas as formas possíveis. Mas cuidado, não estou falando para você fazer uma puta descrição gigantesca do ambiente, fazendo com que fique um negócio enorme. Mas sim, no momento que você for desenvolvendo aquele ambiente, você pode colocar em alguns detalhes na hora que você está construindo aquele local, quais são as sensações perceptivas que você quer trazer naquele ambiente. Você quer que a pessoa sinta frio? Você quer que a pessoa sinta calor? Você quer que seja claustrofóbico? Quer que seja gigantesco para ele se sentir muito pequeno? Quais são as percepções sensoriais que você quer que a pessoa tenha? Então é importante colocar aqueles pontos. Qual que é o cheiro do lugar? Qual é a luminosidade? Quais são os sons? Ou a falta dele, por exemplo, né? Fazer um local totalmente zero estímulos visuais, sensoriais, que seja. Então você colocar quais são os pontos característicos dos 5 sentidos é interessante na hora de você descrever, porque isso vai ancorar, vai manter aquela pessoa presa naquele ambiente e gerando todo esse movimento emocional, lógico e inconsciente daquela descrição que você for estar fazendo. E um outro ponto interessante é você falar também das descrições emocionais. É você colocar quais são as sensações emocionais psicológicas que
aquele ser vai estar sentindo naquele ambiente. É medo, é felicidade, é êxtase, é claustrofóbico, são as percepções emocionais, psicológicas que você quer que fale naquele ponto. Então você pode associar tanto a descrições físicas quanto as descrições emocionais e psicológicas, criando todo um ambiente muito mais complexo. Por quê? Algumas pessoas elas são sensitivas, algumas pessoas são visuais, algumas pessoas são auditivas, algumas pessoas são sinestésicas. Então, se você, na hora de descrever esse ambiente, colocar todos esses pontos, colocando o momento certo, a descrição correta e trazendo todos os estímulos possíveis, a pessoa ela pode, por exemplo, sentir o mesmo frio, sentir o mesmo calor, o calafrio, o medo, porque você vai estar utilizando dessas âncoras, mantendo todo esse ambiente dentro das descrições que você for fazendo dentro do seu mundo fantástico e com isso todos os ambientes que você for desenvolver. Então quando você for construir o seu local, obviamente eles têm diversas funções, fazer plot andar, descrição do cenário, background, e tem várias outras funções que tem até um episódio que fala sobre as funções do ambiente, mas colocar quais são as funções emocionais, psicológicas e sensoriais daquele ambiente. O que você quer trazer com aquele? Às vezes, eu quero trazer um contexto histórico do background. Mas quando o personagem entra lá, quais são as emoções que você gostaria que ele sentisse? Ou, por exemplo, qual é um personagem que não tem nada a ver com aquele local, mas qual que é a sensação que ele traz? No episódio que eu conversei com a Amanda falando sobre arquitetura, ela fala sobre alguns pontos como a arquitetura pode trazer esses certos sentimentos. Então é interessante você também dar uma olhadinha lá, porque é bem legal, essa conversa é bem interessante, a gente aborda diversos pontos, beleza? Então, esse é o primeiro ponto da ancoragem, que é onde você cria um ambiente, uma ambientalização bem forte, utilizando tanto descrições físicas, sensoriais e emocionais, para que você fique bem mais forte e fechado naquele ambiente que você está construindo. A segunda técnica que eu quero trazer hoje são os gatilhos, né? Considerados como os gatilhos mentais. E se você for procurar na internet, nós temos trolhos de gatilhos diferentes que você pode utilizar. Gatilho do marketing, gatilho da psicologia, do regresso, da literatura, do world building. Então, tem diversos tipos de gatilhos diferentes que você pode ir abordando aqui e lá. Então, eu trouxe alguns gatilhos que você consegue pôr na prática dentro de um world building e com isso, na hora de você for construir e descrever os seus ambientes, usar os gatilhos específicos. Mas o que são esses gatilhos mentais? As âncoras, elas servem para você criar o ambiente e imergir naquele ambiente. Os gatilhos são formas que você puxa a pessoa para aquele ambiente. Os gatilhos são ações mais específicas, mais ativas, onde você vai realmente puxar. As âncoras criam o momento, criam um ambiente. O gatilho é ativo para você puxar aquilo para aquela ambientalização que você está construindo com as âncoras, beleza? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns gatilhos com as suas definições e como você pode abordar mais ou menos cada um desses gatilhos, beleza? Então, bora lá! O primeiro gatilho é o gatilho da curiosidade. O que seria então isso? É quando você induz as pessoas a querer saber um pouco mais sobre aquilo que você está criando. Então colocar, por exemplo, semiótica, easter egg, algumas descrições que causam algum tipo de mas será que tal coisa é tal coisa? Colocar mistérios. Então, quando você for construir e na hora que for descrever os seus ambientes, coloque alguns elementos que gerem algum tipo de curiosidade, seja algo mais pela estranheza, seja um pouquinho mais por uma antecipação, que a gente vai falar um pouco de todos eles, mas você gerar questões, gerar momentos que criem uma certa curiosidade. Seria como, por exemplo, você coloca uma caverna e você dá um foco um pouquinho maior na luz do fim do túnel, gerando uma curiosidade do que pode estar ali no final do túnel. É apenas uma tocha? É o final? É um cadáver pegando fogo? O que será que é aquilo? Então as pessoas começam a gerar algumas ideias e falam assim, puxa, eu preciso ir até lá. Então com isso você cria uma curiosidade e você vai até aquele ponto. O próximo gatilho é da antecipação. A antecipação, juntamente com a curiosidade, são gatilhos que são unidos, eles se complementam, porque a antecipação ela não gera apenas uma curiosidade, mas sim uma especulação. Uma coisa é você colocar uma curiosidade e a pessoa ela querer ir atrás e querer descobrir mais. Porém, quando você faz uma grande especulação, você já consegue prever quais são alguns pensamentos que as pessoas podem ter e com isso você vai gerar uma antecipação. Ou seja, você vai fazer com que as pessoas podem gerar hipóteses do que pode estar acontecendo, e esse gerar hipótese você já puxou aquela pessoa para você, e você pode tanto fazer uma quebra de expectativa,
ou um reforço da expectativa, dependendo daquilo que você quer gerar na pessoa. Então é bem interessante porque ao você antecipar os pensamentos a partir da descrição que você está construindo, você pode gerar essa antecipação e com isso criar uma quebra de expectativa ou realmente um reforço de expectativa, seja um, seja outro, vai gerar uma motivação. A pessoa pode ficar triste, ai puta, eu errei, e a pessoa que acertou, nossa, que legal, acertei, mas seja um, seja outro, vai gerar uma surpresa que é bem interessante, principalmente no momento de descrições dos seus mundos. Próximo gatilho é da especificidade. O que seria isso? Quando você cria alguma coisa ultra específica, ela auxilia num certo ponto. Por quê? Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse conceito. A especificidade é quando você coloca alguma coisa que ela é tão familiar, mas ela é tão específica naquele ponto, como se você quisesse realmente chamar muita atenção para aquele ponto específico. Então é um gatilho bem legal, porque sabe quando você tá todo de branco e você joga pá, uma mancha preta aqui? Beleza, vou chamar muito essa atenção. E aquela mancha ela é muito específica, gerando essa questão. Então, o que seria o gatilho da especificidade? No world building, a especificidade é você colocar alguma coisa tão específica naquele ponto que vai gerar uma certa curiosidade. Ah, mas será então que a especificidade não seria um subtipo do gatilho da curiosidade? Sim e não. Todos os gatilhos eles vão gerar mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos sentimentos e eles são complementares. A especificidade pode gerar uma coisa que eu já disse aqui em alguns episódios, que é a questão de levantar a lanterna, que seria o quê? Você deixar tão mostrando assim, olha, ó, é isso aqui e eu sei que é isso aqui. Então você chama a atenção muito forte para esse ponto. Chamando a atenção então muito para esse ponto, você vai estar gerando um certo foco, um encaminhamento para onde você quer. Então isso vai gerando algumas reflexões e alguns pensamentos que vão fazer com que a pessoa vá atrás mais daquilo que você está falando, beleza? Então vamos para o próximo ponto. Mas antes de entrar no próximo ponto, você já deixou o seu like aqui? Você já se inscreveu? Porque eu estou trazendo aqui diversas técnicas diferentes, tanto de neurociência quanto de world building, várias entrevistas. Então deixa o seu like, se inscreve, porque logo logo a gente vai chegar nos 1000 inscritos e nós vamos ser 1000 world builders criando mundos maravilhosos. Então seja um e participe, deixe nos comentários quais são os episódios que vocês gostariam que eu fizesse, algumas temáticas. Algumas pessoas já pediram alguns episódios, eles já estão Algumas pessoas já pediram episódio, eles já estão em construção, então calma, nós vamos voltar com alguns tutoriais, nós vamos voltar com alguns outros pontos bem legais. Então não se preocupem, porque todos os episódios que vocês pediram estão em produção, estão na lista, alguns pediram antes, alguns pediram depois, outros que vão surgindo, mas não se preocupe. Então vai lá, deixa o seu like, se inscreve e bora pro próximo gatilho. O próximo gatilho é da simplicidade. Simples é muito bom. Mas como eu falei já num outro episódio, deixar algo simples é muito difícil. Então, o gatilho da simplicidade serve para quê? Quando as pessoas entendem e sabem o que está acontecendo, elas se sentem muito mais seguras. Então, deixar a coisa simples faz com que a pessoa ela se sinta mais à vontade naquilo que você está criando. Mas cuidado, simples não significa superficial. Simples significa direto. Algo que a pessoa consiga entender de uma maneira mais fácil. Então, o gatilho da simplicidade é você, na hora de colocar a descrição e na hora que for construir os seus locais, fazer com que eles sejam rápidos, diretos e sucintos. Você pode falar que tem toda uma questão de construção e blá 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 blá, mas se você conseguir ser direto ao ponto, você faz com que a pessoa entenda muito mais rápido e com isso emerja de uma maneira muito mais fácil e evite cair em algumas suspensões de descrença. Então, o gatilho de simplicidade seria basicamente você ser direto ao ponto e na hora da descrição colocar aquela questão, qual que é o ponto principal e ir já direto naquele, porque o resto pode ser com que você perca a pessoa, dependendo do tamanho da descrição e da maneira que você for fazer. O próximo gatilho que eu quero trazer para vocês é o gatilho da familiaridade. A familiaridade é um gatilho que eu gosto bastante de chamar de gatilho da segurança. As pessoas se sentem muito mais seguras com aquilo que é familiar. Então, quando você transforma a sua descrição dentro dessa familiaridade, ou seja, colocar de elementos que as pessoas já conhecem, faz com que ela se sinta muito mais à vontade naquilo que você está criando. Obviamente, uma coisa que é muito comum nos mundos de fantasia, principalmente naquelas de alta fantasia ou de mundo sci-fi muito avançado, seriam alguns termos diferentes. E algumas vezes esses termos podem causar um certo estranhamento que não é interessante. Porque estranhamento também pode ser um gatilho e eu vou falar sobre ele hoje. Mas o que eu quero trazer sobre a questão mais focada da familiaridade é quando você for criar um setup,
para o seu mundo, para as suas construções, para as suas descrições, utilizar de momentos e de palavras e de sensações que são familiares. Utilizar de referências, porque isso vai causando muito mais sentido para aquilo que está fazendo. Então, é interessante muitas vezes você utilizar dessa familiaridade para que as pessoas se sintam muito mais seguras antes de adentrar no mundo muito mais profundo, que é uma alta fantasia, um sci-fi muito moderno, ou até mesmo místicos, ou algo totalmente autoral. O próximo gatilho é o gatilho da intimidade. O legal do gatilho da intimidade é que é um gatilho mais focado um pouco mais pro emocional. Quando você tem a preocupação de criar uma certa reprovação ou aprovação da pessoa que está lendo. Então, quando você for construir um ambiente, você pode simplesmente falar assim, ele é um local onde as pessoas torturavam. Beleza. Mas se você desenvolve esse gatilho trazendo essa certa reprovação ou desaprovação, vai fazer com que as pessoas entrem naquele ponto. Então, quando a gente fala de intimidade, é você utilizar de algum senso comum, ou da moral, ou da ética, para fazer com que as pessoas realmente gostem daquilo que você está criando, ou odeiem aquilo que você está criando. Mas não é o odiar de, não quero mais saber daquilo. Sabe quando você tem um personagem que ele é tão malvado e você adora, odeia ele? Seria aquele sentimento tipo, nossa, eu tô adorando odiar ele porque é um vilão muito bem construído? É mais ou menos a mesma coisa. Quando você ativa o gatilho da intimidade, você puxa a pessoa mais pro emocional daquele lugar. E com isso você vai gerar tanto paixões quanto ódios. Então, entender essas relações na hora da descrição emocional, psicológica, que eu falei lá no começo da ancoragem, você utilizar desses gatilhos da intimidade para puxar esse sentimento mais para próximo da pessoa, fazendo com que ela realmente aprove ou reprove aquele ponto, aquele local que você está construindo, ritual ou até mesmo qualquer coisa do seu world building fantástico. Então, chegando mais para os nossos finalmente, faltando apenas mais 3 gatilhos para a gente trabalhar, o próximo gatilho da ambientalização. O gatilho da ambientalização ele é algo muito mais amplo e ele aborda bastante a questão lá da ancoragem. O gatilho da ambientalização é quando você tem como foco na sua descrição realmente ambientalizar. Quando você tem como foco criar toda aquela ancoragem. Obviamente, todos os gatilhos que eu trouxe aqui, você consegue puxar para uma ancoragem dependendo de onde você quer levar. Porém, os gatilhos da ambientalização servem basicamente para você reforçar aquela ancoragem. Então, seria no momento da sua descrição, puxa uma emoção aqui, puxa uma descrição ali, você faz com que a pessoa realmente vai trazendo para dentro, especificamente dentro dessa ancoragem que você quer gerar. Então uma coisa, eu queria causar uma reprovação. Mas que tipo de reprovação você quer fazer? Quero fazer uma reprovação associada a uma ambientalização de ancoragem negativa. Perfeito, então na hora que você for descrever, você vai puxando aos poucos todo esse sentimento aumentado ou simplesmente uma puta cena forte causando esse sentimento ruim que você pode ir causando em pontos diferentes dentro da sua descrição. Então, o gatilho da ambientalização basicamente seria você puxar esses elementos que servem para criar essa bolha, todo esse ambiente, focando em andamento para construir aquelas sensações, aqueles ambientes que você quiser fazer. E como eu falei, nós também temos o gatilho da estranheza. Uma coisa é você falar que algo é estranho, ou seja, falar, nossa, que negócio zoado, e explode a sua bolha da suspensão da descrença. Quando eu falo de gatilho da estranheza, é você propositalmente causar um certo incômodo naquilo. Não é uma desaprovação, é um incômodo. Sabe quando você coloca uma coisa lá, seria mais ou menos como se fosse uma pedrinha no sapato. Não é alguma coisa que fala, nossa, que coisa bizarra, não quero mais saber, quer saber, tchau. Não, você coloca um incômodo em algum ponto falando, não pode ser. Não pode ser. Então você causa alguns certos estranhamentos, alguns incômodos aqui e ali, para que a pessoa fale, não, será que é isso mesmo? Não pode ser. Não sei. Então, são esse tipo de sentimento que causa o gatilho da estranheza dentro de uma construção. Então, por exemplo, você fala assim, nós temos um ritual onde obrigatoriamente as pessoas, elas no final do ritual, elas cortam a mão esquerda fora e saem felizes. Você fala, nossa, que estranho, mas por que disso? Aí você descobre que na verdade existe um entorpecente, blá 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 blá.
Então você pode criar alguns momentos de estranhamento, que você fala, não, mas será que é isso mesmo? E depois você descobre que tem uma coisa muito mais profunda para lá. Então, cuidado. Ser estranho, quebrar a suspensão da descrença é uma coisa. Estranheza são pequenos incômodos que a pessoa fala, será que é isso mesmo? E no final, você causou esse gatilho que fez com que a pessoa chegasse até aquele momento. Obviamente, como eu falei, vários gatilhos eles se juntam. Você pode muito bem colocar uma antecipação, colocar uma curiosidade, uma estranheza e colocar vários gatilhos. Quanto mais gatilhos você conseguir colocar, muito melhor. E para finalizar, nós temos o último gatilho, que é aquele gatilho que particularmente eu gosto mais, que é da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? É você mostrar que você realmente manja daquilo que está falando. Quando você for descrever esses ambientes ou for construir, coloque elementos realmente reais ou realmente a partir do seu estudo. Por exemplo, eu sou biólogo, então na hora que eu for construir as minhas criaturas, colocar elementos que mostrem, puxa, existe uma profundidade aqui, será que realmente é isso? A pessoa depois que leu vai dar uma pesquisada e falar, nossa, verdade, olha, ele fez uma relação com o dinossauro X, a ave tal, o mamífero Y, e na planta nasceu o quê? Ou quando for construir uma cena política, a pessoa, nossa, mas isso lembra bastante aquele estado político que Hitler fez na Segunda Guerra. Então, você colocar dessas referências e desses conhecimentos que você tem dentro das suas descrições mostra uma enorme autoridade. E a autoridade é uma coisa que causa um efeito muito positivo. Porque as pessoas falam, puxa, se a pessoa acertou aqui e aqui, nossa, me causou esse sentimento de caramba, ela manja, você já puxa pelo intelecto. Existem, obviamente, gatilhos que puxam mais do lado lógico, existem gatilhos que puxam mais para o lado emocional, mas todos esses gatilhos vão trabalhar dentro do cérebro da pessoa. Então, o gatilho da autoridade, que é o que eu gosto bastante, por quê? Porque eu consigo pôr nas minhas criações, pôr nas minhas descrições, todos esses sentimentos e esses estudos que eu faço para construir as coisas e fazer todas as relações, beleza? Então, pessoal, esses foram os gatilhos e agora a gente vai para a nossa última técnica, que é a técnica do storytelling. Então, pessoal, a última técnica é do storytelling, como o nome próprio já fala, storytelling é a contação de uma história. No episódio que a Camila e o Matheus vieram para responder algumas perguntas, falaram um pouquinho sobre os 3 pilares da história, que seria a história propriamente dita, né, o conflito, o que está acontecendo, os personagens e o world building. E o world building também faz parte do storytelling. Por quê? Quando a gente fala de descrição de storytelling para o world building, é a história do local e a história do personagem. Ou seja, você pode utilizar do world building para contar a história do personagem e você pode usar o world building para contar a história que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso de uma passagem do tempo. Por que não fazer uma descrição de cenário onde mostra essa passagem do tempo? Não simplesmente falar, o sol se pôs e simplesmente nasceu de novo. Você pode falar assim que durante a conversa não foi perceptível, mas a luz da lua foi brilhando no rosto da pessoa até que perceberam que a noite já tinha chego. Ou simplesmente falar na descrição de personagem, onde fala que não, porque não pude deixar de perceber a mancha vermelha que cruzava o rosto da pessoa, falando um pouco sobre um ritual de passagem ou até mesmo uma raça que você criou. Então, o world building ele pode e deve ser usado para a contação de histórias. Então, se o world building fazer com que a função, juntamente com a descrição do ambiente, também faça com que a história se mova, é algo muito difícil e muito importante quando você for construir os seus mundos e, obviamente, escrever as suas histórias. E quando você utiliza o world building para caracterizar o personagem, também é algo muito interessante. Como, por exemplo, você pode fazer com uma pessoa que ela é um pescador, utilizar apenas anedotas e gírias e analogias sobre pesca. Fala assim, nossa, eu tô com tanta fome como uma baleia azul. Ou, puxa vida, eu me sinto um peixe fora d'água. Ou, isso é pior do que uma canoa furada. Então, a pessoa utilizar disso, ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa que ela é do deserto e pouco tem água, ela se sente incomodadíssima quando ela vê uma pessoa jogando um copo de água fora ou tornando um vinho no chão. Porque fala, nossa, como assim as pessoas estão jogando água fora, sendo que é uma coisa tão rara, tão importante de onde eu venho. Então você pode não apenas fazer a contação de história com a descrição de world building, mas também com a descrição dos personagens, e não o personagem em si, mas sim todo o momento, todo o background que você cria para os seus personagens. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Foram 3 técnicas rapidinhas
apesar de ser rapidinhas, são bem difíceis e quando você percebe que você consegue usá-las, elas ficam muito mais poderosas. Então, novamente, a ancoragem criando essa ambientalização, os gatilhos que você puxa toda a atenção e todo o foco para essa ancoragem e o storytelling, quando você utiliza o world building para transformar a sua história, reforçando os seus personagens e adiando as suas histórias dentro dos seus mundos fantásticos. Beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!